Por que as pessoas amam tanto a parte 7 de Jojo? Steel Ball Run é uma das partes mais amadas de Jojo, e provavelmente a parte mais esperada para ser animada. Não é brincadeira, uma boa parte das pessoas até chegaram a falar que podiam pular a animação de Stone Ocean e passar direto para Steel Ball Run. Esse amor tão grande por Steel Ball Run é até mal visto dentro da comunidade, porque uma certa parte desse grupo acaba sendo um pouco tóxica em relação a qualquer outra parte. Mas nesse vídeo, não estamos aqui para apontar o dedo na cara dos fãs de Steel Ball Run e dizer que eles são insuportáveis ou algo do tipo. Na verdade, esse vídeo está destinado a explicar o porquê essa parte é tão amada e por que os fãs dela acabam sendo tão obcecados e consequentemente mal vistos. Finalmente, vocês vão entender o porquê dessa parte, que tem como foco uma mera corrida de cavalos, é tão estimada pelos fãs. Só que antes de começarmos, não se esquece do protocolo LIS, like, inscrição no sininho. Deixa o ouro nesse like. Quando você deixa o protocolo LIS, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos superpoderosos. Meu nome é Otávio Reis, conhecido como o gordinho mais gostoso vivo. E me segue lá no Instagram, @OtoAnisson. E você tá no canal Jojo99. Algo completamente novo. Ao final da parte 6, somos completamente surpreendidos pela vitória do grande vilão em reiniciar o universo. Essa vitória encerrou o ciclo Joestar como nós conhecemos, ou melhor, como conhecíamos no primeiro universo. A quebra desse ciclo foi tão grande que quando o Empório encontra uma versão diferente da Jolene, ela se chama Irene. Ela não era uma Jojo, porque aquele ciclo já não existia mais. Com isso, Araki teve a oportunidade de reiniciar sua história. E normalmente, essa conclusão de uma história e depois o renascimento de história em outro universo dá errado em 99% das vezes. Mas eu tenho o prazer de dizer para vocês, meus senhores, isso não aconteceu em Jojo. Agora, fomos presenteados a um mundo novo completamente diferente, lá pelos meados de 1890. E ao mesmo tempo que não existe nenhuma ligação com a família Joestar original e todo o seu peso histórico, percebemos sutis semelhanças entre personagens originais e suas contrapartes. Ou seja, nós somos jogados em um universo novo, mas ao mesmo tempo nos sentimos familiarizados com o que está por vir, o que é absolutamente maravilhoso. Mas sabe o que seria maravilhoso? Colecionar os mangás de Jojo. Se você tem vontade, eu tenho uma oportunidade incrível para você. Na descrição desse vídeo, no comentário fixado, eu deixei links para vocês adquirirem os mangás de Jojo em português. Não se preocupa, vai chegar, é seguro, e além de contemplar a obra do Araki, você ajuda esse canal a continuar existindo. E como extra, você ainda pode adquirir os mangás artesanais de Steel Ball Run, a parte que justamente estamos tratando nesse vídeo. Mudança de gênero. É provável que a maioria dos fãs não saiba, mas Steel Ball Run não é do mesmo gênero que todas as outras partes de Jojo. A partir deste ponto, a parte 7, o Araki mudou de shonen para seinen, ou seja, uma obra destinada para um público mais velho do que já se tinha antes. Essa mudança acarretou em capítulos mais longos e um ritmo muito diferente do que estávamos acostumados nas outras partes. Mas mesmo que o gênero seinen seja dedicado a um público adulto e consequentemente mais sério, Jojo não se entregou completamente à falta de humor nos seus capítulos. O tom realmente se tornou majoritariamente adulto, mas em alguns momentos muito cirúrgicos, ele se permitiu entregar um tom cômico. E eu diria que nenhuma outra parte de Jojo soube fazer tão bem essa mescla de dois tons completamente diferentes. Deixando bem claro que nós não estamos querendo diminuir nenhuma parte de Jojo. Nós acreditamos verdadeiramente que cada parte possui seu charme especial, mesmo a parte 4 seguindo um tom mais monótono, ou a parte 3 seguindo um ritmo mais longo e demorado, e até mesmo o clima inteiramente sombrio que a parte 1 nos traz. Todas as partes são maravilhosas e irretocáveis, mas temos que admitir que não é um ritmo que conseguimos acompanhar por muito tempo. É muito difícil assistir a parte 4 sem ficar meio sonolento, ou assistir a parte 2 sem perceber os exageros no humor, ou assistir a parte 3 sem ter aquela reação: Jesus, isso não acaba nunca! E é normal quando uma parte
segue sempre o mesmo tom, sem maiores alterações ou diversificações ao longo dos episódios, uma hora ou outra a gente ia enjoar dela, principalmente para um anime que tem como rotina entregar 38 capítulos ao todo. Mas isso não acontece na parte 7, ela se diferencia de tudo isso. Em certos capítulos, Araki abraça um tom inteiramente melancólico, trazendo à tona os problemas pessoais dos personagens junto com alguns flashbacks, e com isso traz uma reflexão e um desenvolvimento para os protagonistas. Em alguns outros capítulos, Araki adotou um tom mais leve, mas sem perder o rumo da sua história, e esses momentos não são tão invasivos. Eles não são colocados em um momento em que deveria haver uma tensão assustadora ou uma melancolia entre os personagens. Os momentos onde Araki opta por um tom mais cômico são escolhidos de forma extremamente precisa, então já somos introduzidos em uma atmosfera nos capítulos, e assim já somos iniciados a uma leitura leve e divertida, o que não nos deixa perdidos no gênero que estamos acompanhando. Aliás, eu gostaria que você deixasse aí nos comentários o que você acha de Steel Ball Run como um todo. A dupla Gyro e Johnny. Essa afirmação pode soar polêmica e deixar vocês de cabelo em pé, mas eu arrisco dizer que Gyro e Johnny são uma versão 4.000 vezes melhor do que Caesar e Joseph, por uma série de fatores. Começando pelo Johnny, que é o nosso querido protagonista. Johnny já não é um protagonista convencional. A razão mais óbvia para isso nem é exatamente o fato dele estar preso em uma cadeira de rodas, mas sim toda a sua estrutura mental, que ele vai mostrando ao longo da parte 7. Diferente de todos os protagonistas até agora, Johnny era um completo perdedor, e não aquele tipo de perdedor igual o Jonathan, lá no comecinho da parte 1. Ele era um completo fracassado em quase todos os aspectos. Sua personalidade era desprezível, o que fez ele viver uma vida solitária e vazia. Ele não tinha grandes atributos físicos e nem era um dos melhores jockeys do mundo, ficando sempre em segundo lugar quando competia com Diego Brando. Eu reafirmo, eu não tô criticando diretamente o Joseph, mas é muito difícil criar qualquer conexão com ele. Joseph é brincalhão, burro para algumas coisas, genial para outras, mas o principal problema dele é que ele é um típico personagem ficcional. É impossível acreditar que alguém como Joseph exista na vida real. E isso é ruim para um personagem? Não, até porque essa atmosfera mais ficcional dos personagens bombados e brabões é a preferida de muita gente, mas mesmo assim, é muito difícil criar 15% de conexão com Joseph, Jotaro, Jono ou Josuke. Mas quando somos apresentados a um personagem completamente desgraçado pela vida e que buscou em Gyro, na corrida e no Cadáver Santo um propósito para se tornar uma pessoa melhor, podemos nos colocar no lugar dele e a gente acaba conseguindo entender como ele se sente. Johnny é uma pessoa que facilmente existiria na vida real, e esse conceito é completamente diferente do que o Araki tinha nos oferecido até então. O que falar de Gyro Zeppelin? Gyro é o mais perto que temos de um personagem fodão, e mesmo assim, ele não foge da realidade. Gyro é um personagem com inúmeros conflitos internos, fazendo com que em muitas batalhas ele esteja em desvantagem, apenas por estar mentalmente abalado com as escolhas e com o caminho que a sua vida tomou. E essa sua personalidade combina perfeitamente com Johnny, porque ele não toma simplesmente o papel de mentor para esse aleijado que começou a segui-lo na corrida. Johnny também acrescenta ensinamentos para Gyro. Eles não são simplesmente pessoas que decidiram trabalhar juntos contra a sua vontade para um bem maior. Eles precisam realmente um do outro. E eu acredito que seja essa atmosfera que falta na parte 2 de Jojo Battle Tendency. E para quem já viu meu vídeo declarando todo o meu ódio contra Caesar Zeppelin, vocês já devem imaginar o quanto eu considero Gyro um Joe Bro 1000 vezes melhor. Mas sabe como você pode se tornar um Joe Bro da vida real? Adquirindo essa camiseta irada do Jotaro e do Kakyoin, e essa do Gyro e do Johnny. Não perde essa oportunidade, o link está na descrição e no comentário fixado. Tempo e evolução. Quando se escreve qualquer coisa, é sempre natural que haja uma evolução no seu conteúdo. Mesmo que você não se esforce diretamente para que haja uma evolução, quando nos dedicamos verdadeiramente a produzir alguma coisa, nunca ficamos estagnados naquilo que fazemos. Sempre existe uma espiral ascendente no nosso trabalho. E isso não foi diferente com o Araki. É claro que ele sempre foi um autor de qualidade, tanto em Jojo quanto em suas obras anteriores, como Poker Under Arms e Bao, que por sinal são mangás maravilhosos que eu recomendo fortemente que vocês leiam.
Mas voltando ao assunto, a maturidade de Araki como artista e autor já estava consagrada, e agora ele teve a oportunidade de reiniciar seu mundo, mas dessa vez com uma evolução absurda. Isso não poderia resultar em nada além de sua obra-prima Steel Ball Run, e a parte 7 é o grande sinal da evolução do Araki, tanto nas batalhas que acontecem ao longo dos capítulos, quanto nos desenvolvimentos dos personagens e até mesmo no equilíbrio do humor. Lembrando, isso não significa que as partes anteriores não sejam boas ou de nível amador, mas é impossível negar a superioridade técnica que Steel Ball Run acaba carregando. E como os capítulos não eram mais semanais, Araki tinha uma liberdade de tempo muito maior para pensar e desenvolver seus lançamentos, não ficando meramente limitado pela pressa de preencher a agenda de capítulos produzidos. Não dá para negar toda a importância e qualidade de Steel Ball Run. Mesmo que você não goste desse estilo mais sério e de capítulos extensos, é absurdo tentar diminuir a qualidade que vemos em cada capítulo. Então eu não posso culpar os fãs por serem completamente apaixonados por essa parte que acaba sendo tão boa e que eles rotineiramente achem essa parte como a melhor de todas. E é nesse ponto que vamos entrar agora. Por que os fãs de Steel Ball Run são tão mal vistos? Bom, isso na verdade é consequência de alguns problemas que enfrentamos na comunidade de JoJo. Lembrando que toda a comunidade tem seus problemas, e é óbvio que JoJo não poderia fugir disso. É muito comum que os fãs das partes que não foram animadas sejam meio arrogantes com os fãs que não se deram ao trabalho de ler e apenas se contentaram com as partes já animadas, o que inclusive não tem nada de errado. Algumas pessoas não têm tempo, ou algumas pessoas simplesmente não gostam de ler os mangás, e por isso preferiram esperar. Então, a junção de uma parte do fandom, que se sente superior por ter lido os mangás, acabou se juntando com o vislumbre de todas as qualidades maravilhosas trazidas na parte 7. Então, além deles já se sentirem superiores, eles agora tinham todo um aglomerado de motivos para rebaixarem os fãs que eram apaixonados pelas partes anteriores. Isso não é exclusivo dos fãs de Steel Ball Run, para falar a verdade. Os fãs de JoJolion e Stone Ocean, em alguns casos, caem nessa mesma situação. Felizmente, esse grupo não é maioritário. A maior parte dos fãs de Steel Ball Run, Stone Ocean ou JoJolion são pessoas legais que até gostam de incentivar o público a ir atrás de ler os mangás, justamente para poder aproveitar essas coisas que eu citei agora há pouco. Isso acabou piorando quando o JoJo parou de lançar as partes animadas frequentemente, porque os fãs de Steel Ball Run ficaram desesperados ao perceberem que a parte preferida deles demoraria muito tempo para ser animada. Então, alguns deles passam uma boa parte do tempo diminuindo a importância da parte 6 e dizendo que ela deveria ser pulada para animarem a parte 7 mais rápido. Ainda assim, mesmo que existam fãs incríveis, a imagem deles acabou sendo manchada por essa pequena parcela que gosta de se sentir intelectualzinho e superior por ter lido um mangá de 86 capítulos com 35 páginas. Felizmente, é provável que conforme Steel Ball Run e JoJolion sejam animadas, o público para essas partes vai aumentar e consequentemente os fãs serão mais diversos. Então, esses fãs mais tóxicos vão acabar ficando isolados e os verdadeiros apreciadores vão aumentando gradativamente. Então, só nos resta esperar. Mas sabe para o que você não precisa esperar? Por vídeos novos do JoJo 99. Temos 4 opções maneiras aí. Um vídeo sobre a vida e a morte de Jotaro Kujo. Uma playlist dos nossos resumos de Steel Ball Run. Também tem um vídeo listando as vezes que Jojo te enganou. E esse vídeo ranqueando os Jojos, para ver qual é o mais poderoso. Eu agradeço a vocês por estarem comigo até aqui. Vocês são massa e não fumem maconha.